Saudações, Jack aqui novamente. Esse vídeo vai ser um vídeo bem simples, áudio puro aqui, então você pode assistir isso colocando em outra aba de fundo, usando algum aplicativo para baixar e ouvir quando está indo para o trabalho. Você escolhe a maneira que é mais confortável para você. Mas eu queria apontar sobre onde começar realmente Digimon, né? Esse tópico, porque por mais que você escolha o deck que você quer começar, você tem que saber onde adquirir ele. E talvez não seja tão intuitivo, tava percebendo. Qual é a relevância desse deck, né? E as lojas, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, começando pelo onde adquirir esse deck e qual o valor desse deck. Deck de Digimon você poderia esperar encontrar na Liga Digimon, né? É um lugar porque você tem um resumo das lojas ali. Pelo que eu já comentei em outros vídeos, talvez você gostaria de adquirir na sua loja presencial, a loja que você escolheu. Só que é difícil você escolher uma loja se você não tá jogando ainda. Essa é uma parte meio confusa, né? Então, é uma opção. Se você tem realmente uma ou duas lojas, você já decidiu antes mesmo de começar a jogar qual vai ser a loja que você vai dar um suporte, você pode ir lá. Se entre as duas lojas, uma das lojas tem o deck mais barato, você pode ir lá. É um critério válido para escolha, né? Pela Liga Digimon você pode consultar várias lojas e pegar pela internet o que tem o deck, aquele deck que você escolheu mais em conta, também é. Mas tem momentos que você não vai encontrar esse deck disponível na Liga Digimon ou nas suas lojas locais. E aí você desiste daquele deck, o que você faz, né? Tem outros lugares que você pode conseguir o deck. E eu vou te falar que é a Americanas, que quando eu tava atrás do deck da Mastermon, eu lembro que eu vi ele lá. Tem aquele... Eu vi lá também, acho que o Ragnar Lordmon, que também eu não vejo na Liga Digimon e outras lojas de especialidade de card game, mas por algum motivo tem Americanas. E às vezes o que tem lá é um brasileiro nos Estados Unidos que tá mandando coisa pra cá, né? Às vezes tem esse tipo de situação. E o preço vai ser mais ou menos o preço que você pegaria em qualquer outra loja, não tem grande coisa não, né? Outro lugar, Mercado Livre, você pode acabar achando alguma coisa também. Teve algumas coisas de card game que eu achei avulsa ali no Mercado Livre. Claro que são outros jogadores vendendo para outras pessoas, né? Numa loja bem pequenininha, mas é outro lugar que você pode considerar também. E melhor de todas essas recomendações agora também, o MyP Cards. Eu devo deixar o link aí na descrição, só que é uma loja que parece que eles gostam bastante de Yu-Gi-Oh! Lá, mas eles têm Digimon também, eles têm outros card games. Pra o Icarus Shadowverse, por exemplo, são dois card games bem obscuros, é mais possível encontrar coisa lá do que na liga, porque não existe uma liga pra esses card games menores, né? Então, se você decidiu o deck que você quer e você não consegue encontrar ele nos lugares que seriam os lugares mais óbvios, como a sua loja de escolha no seu bairro, na sua cidade, ou na Liga Digimon, tenta esses outros lugares que você deve achar. Você deve achar o deck lá também, não existe só isso, né? Agora, outra coisa para considerar, qual é a relevância do deck que você escolheu no meta atual? Porque isso depende, porque assim, você tem o valor de aquisição inicial, que você adquiriu aquele deck, que, como eu diria, seria pelo menos uns 2 decks para você ter o playset das cartas certinho. Mas e depois disso? Porque se o gap entre o deck que você pegou e o meta atual é muito grande, você vai ter que correr atrás disso, né, para alcançar o meta atual. Por exemplo, na coleção do BT14 Digimon, que foi em novembro do ano passado, talvez, eles lançaram esses Ace Digimon, que são os Digimons que você consegue desenvolver no turno do oponente de graça. Então o oponente faz uma coisa, em resposta você desenvolve. E são só os Digimon que tem Ace no nome que conseguem fazer isso. A carta tem um design um pouco diferente. Você bate o olho e você consegue reconhecer o que é, qual Digimon é isso, né? Detalhe, tem toda uma mecânica de overflow e outras coisas que isso a gente fala em outro vídeo depois. O ponto é que a maioria dos decks hoje usam Aces de alguma maneira. Não tem muitos, eu acho que os 4 Devas lá, né? A Lilimon, deve ter tipo uns 10 Ace, mais ou menos, né? E nem todos são realmente relevantes. Talvez desses 10, talvez uns 4 você vai ver em vários decks, né? Ou 3. E então, decks que lançaram depois de novembro
geralmente vão ter alguma coisa dessa mecânica. Por exemplo, tem um deck do Metal Garurumon e um deck do Black War Greymon. Eu não lembro se é War Greymon ou Black War Greymon, mas tem um deck recente de Greymon que é o ST15 talvez, ou 16, que já vem com War Greymon Ace e vem com o do Metal Garurumon, vem com o Metal Garurumon Ace. Então esses decks, pra você deixar ele atual, no meta atual, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo, talvez o gap não vai ser tão grande, porque já tá quase ali, né? A mesma coisa pro Terriermon, que teve recentemente, né? Ele também é um deck recente, é um deck moderno, então ele também tem o Mega Garurumon Ace, que é uma coisa que ajuda você aí. Ah, então quer dizer que todo deck pra trás disso é horrível? Não. O Builzemon, por exemplo, que tem mais de um ano que foi lançado, ele é bem relevante no meta atual e tem gente vencendo torneio com ele aqui no Brasil ainda, né? Então, claro que você tem que fazer alguns ajustes. Teria que pegar, por exemplo, o Builzemon X, o X Antibody, que não tem naquele deck, mas a maioria das cartas estão ali, né? Então ele ainda é um deck bem relevante, bem forte. Teve a Mastemon, que foi por onde eu comecei, como eu comentei aqui já. O da Mastemon, se você quisesse começar por ali, e tem muita gente que pode querer, talvez você pegaria 3 decks. É uma coisa que eu não fiz, mas você poderia fazer. Você poderia pegar 3 decks em vez de 2. Porque você tem os 2 pra você usar e você tem um extra pra vender algumas cartas ali. Porque a Gatomon, por exemplo, até hoje deve ser uns 50 reais talvez cada. A Mastemon mesmo sozinha deve ser uns 25, vem 2 no deck, sabe? Então, às vezes você consegue um valor legal pelo deck da Mastemon assim. Então, se você podia pegar 2 pra você jogar, um pra vender as cartas assim avulso, não tem problema não, né? É bacana. Mas pra você colocar ela no meta atual, você precisa da Angelwoman Ace. Dependendo, você poderia ir pra um Magna Angemon, também Ace, também tem ali. Tem algumas coisas que você teria que pegar mais recente. Pelo menos tem Ace pra aquele deck, né? Algum deck verde antigo que você fosse pegar, talvez pudesse colocar a Lilymon Ace. Também é uma opção, né? O Imperial Dramon tem um starter deck dele. E pelo que eu sei, o Imperial Dramon vai ser relevante agora de novo por causa do Ace também que lançou pra ele. Tem o pessoal montando os decks de Imperial Dramon aí. Mas o starter deck, pelo que eu sei, tem muita coisa dali que não é usado no Imperial Dramon atual. Mas se você você gosta do Vimon ou do Wormmon, pega o deck do Imperial Dramon e vai atualizando por ali, mas eu acho que o gap pra você atualizar ele pra usar coisa mais nova vai ser um pouquinho maior do que o Builzemon, por exemplo. Mas é uma coisa a se considerar, não é problema não, né? Cara, mas ó, fora esse Imperial Dramon, a Mastemon que eu comentei, Builzemon, Terrier, o do War Greymon do Metal Garurumon, o Gallantmon, é verdade, tem um starter deck do Gallantmon e o Gallantmon é relevante atualmente, né? O Numemon, por exemplo, não tem um starter deck dele, mas tem bastante gente tentando o Numemon aí, que é um deck que deveria ser mais popular agora no BT16, que é lançado em maio, né? Mas no ocidente o pessoal começou a trabalhar com o Numemon em BT15 já, né? Desde março já tem um pessoal com os Numemon aí, vai ficar mais forte no 16. E por que eu tô falando do Numemon? Porque o Gallantmon, que tem um starter deck, ele funciona muito bem contra o Numemon, né? E teve torneio, o pessoal ganhando torneio grande aí com o Gallantmon. Então é uma opção também, se você quiser. Eu não sei quantas cartas do starter deck são relevantes pro deck do Gallantmon, mas talvez até mais que o Imperial Dramon deve ser aproveitado daquele deck. Bem, nos comentários devem ter alguns jogadores de Digimon mais experientes que eu nesses decks pra comentar aí, então se você sabe, você pode compartilhar aí com o pessoal mais novato no jogo. Qual é a pegada? O quanto a gente aproveita do Imperial Dramon e do Gallantmon. Eu sei que tem decks relevantes atuais deles, mas ajuda alguma coisa do starter deck? Talvez. Eu acho, pelo que eu vi assim por cima, acho que do Imperial Dramon não tanta coisa, do Gallantmon algumas coisas, né? Algumas coisas podem ser relevantes ali. Deixa eu ver. A relevância do deck, onde adquirir o deck. Outra coisa, lojas com torneios na cidade, né? Qual é a pegada? Tem um aplicativo que é a Bandai TCG Plus. Você consegue acessar no desktop,
como um aplicativo pelo desktop, no computador normal, no seu laptop aí, ou você consegue baixar o aplicativo no celular e acessar por ali também. Você cria conta ali, no celular é melhor do que no computador, porque no celular você pode dar a sua localização, né, pelo GPS, e aí ele vai encontrar a loja mais próxima de você, da X quilômetros de você consegue escolher esse range também, com um torneio de Digimon. E aí você tem a data e toda a informação lá, falando, ó, vai ter torneio disso daqui tal dia, né, nessa loja aqui. Isso é bacana, né? Então você consegue achar a loja pelo aplicativo. Pela experiência que eu tive, isso não acontece só no Brasil, tá? Acontece em outras lojas, em outros países também, que eu já vi o pessoal falando disso. Pode acontecer de uma loja tá lá falando que vai ter torneio tal dia, e aí você chega lá e não tem torneio. Você, que clowner é essa aqui? O que tá acontecendo, né? E às vezes, sei lá, por coisa de distribuição para ter o produto, a loja precisa ter pelo menos um torneio por mês. E aí ele vai lá e se cadastra ali para um torneio por mês, mas ele não tem um público e uma audiência na loja para ter de fato torneio. Acontece isso às vezes com algumas lojas. Então, o que eu recomendaria? Ver as lojas que estão próximas a você, que tá falando que tem torneio, e vai nelas, vai, não liga pelo telefone. Se tiver WhatsApp, pode ser talvez, mas tente lá pessoalmente e fala com o pessoal da staff lá da loja, fala, olha, tem torneio de Digimon aqui. E pra sua surpresa, algumas lojas podem falar, não, a gente não trabalha com Digimon aqui. Você fica, ué, mas tinha lá no aplicativo, ué. Mas você não questiona com o cara, não luta nem nada, né? Só deixa, tipo, não, beleza, ok, tchau, é isso aí. Mas se o cara fala que tem, você já sabe que tá alinhado com o aplicativo e tá tudo certo, então provavelmente vai ser tudo ok. Os torneios, da maneira que eles funcionam aqui no Brasil, geralmente você tem que se cadastrar pelo aplicativo. Você tem que ter a conta no aplicativo. E aí o torneio, vamos dizer que 7 horas começa o check-in e o torneio de fato, as partidas começam 7h30. Vamos dizer que faz alguma coisa assim, né? Então, você não precisa de 7 horas no check-in se inscrever pro torneio. Você pode entrar no torneio, se cadastrar pra ele assim que as inscrições abrem, e isso acontece às vezes uma semana antes. Então eu costumava dar check-in no torneio tipo uns 2 dias antes do torneio de fato, e aí no dia do torneio só aparecia lá, né? Você aparecendo lá pra partida, o que acontece? Não tem deck check, pelo menos não nas lojas que eu fui aqui no Brasil, na New Station e na Meruru. Eu acho que demoraria muito. Mas, tipo, nos Estados Unidos tem algumas lojas que antes do torneio tem um juiz do jogo, às vezes é relacionado com a Bandai mesmo. O cara que tem autorização da Bandai para ser juiz nos torneios oficiais. E aí o cara dá uma olhada no seu deck antes da partida e como referência você tem o que você tem no aplicativo, porque no aplicativo você consegue criar um deck, né? Aí ele vai pedir pra ver lá o deck que você tem no aplicativo, ele vai ver o seu deck pessoalmente ali, vai ver as suas sleeves, se a sleeve não tem dano, né? Tipo, se alguma sleeve tem algum riscadinho, alguma coisa assim, o cara vê, opa, essa daqui é diferente, não, tem que trocar isso daqui. Mas isso só via acontecendo, tipo, em torneio no México, Estados Unidos e tal. No Brasil, não. Eu não vi o pessoal checando sleeve antes do torneio, não vi o pessoal checando deck antes do torneio. Mas esteja preparado pra isso, né? Se isso acontecer em algum torneio que você for no Brasil, talvez no Rio Grande do Sul, talvez em Fortaleza, se acontecer, não ache que o cara que tá organizando isso é um cara chato ou bobão, né? Tipo, é o normal que acontece, deveria ser o certo. Mas, como não acontece em São Paulo, eu entendo que poupa bastante tempo. E é um tempo do caramba, né? Ter que ver deck. Geralmente você teria que chegar 1 hora antes do torneio pra se isso acontecesse, né? E como os torneios aqui acontecem tipo 7h30, 8 horas, às vezes o pessoal tá vindo do trabalho, o pessoal chega em cima da hora de começar o torneio, né? Então, passando isso, geralmente a loja pode ter algum esquema de fidelidade. Por exemplo, a Meruru, ele tem um negócio que ele dá um carimbinho e aí faz alguma coisa lá depois que você vai X vezes, né? Às vezes tem algumas lojas podem ter isso também. Bem, o aplicativo é quem vai parear você com os oponentes, então se você levar o celular é legal, né? Se você não tiver celular, tudo bem, você consegue perguntar pro organizador do torneio, ele vai te informar ali quem é o seu oponente, qual mesa você vai sentar, você joga com o pessoal ali, e você perdendo a primeira partida, você vai jogar com outra pessoa que perdeu a primeira partida, você ganhando a primeira partida, você joga com outra, no segundo round você vai acabar jogando com outra pessoa que também venceu a partida, e aí assim ele vai pareando, e quem tiver mais pontos no final, é isso aí. Alguns desses torneios acabam dando uns booster packs como prêmio, né? Mas também vai depender do torneio, você pega a informação direitinho antes. Mas em resumo é isso.
considere outros lugares para pegar o seu deck, não só o básico que se espera. Considere isso da relevância daquele deck pro meta atual. E pesquise as lojas pelo aplicativo, seguindo essas instruções aí, você não deve ter muito problema na competição da sua cidade não, tá bom? Vejo vocês depois, até mais.